Olá, vou à minha audiodescrição. Eu sou branco, cabelos castanhos, sobrancelhas acentuadas, estou trajando uma camiseta amarela e usando também uma calça jeans azul. Vamos à minha apresentação. Eu sou Ney Rodrigues da Silva, eu sou professor de língua portuguesa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo há 25 anos. Atualmente trabalho na cidade de Maracaí, São Paulo, na escola Maria Aparecida Galharini. Lá desempenho a função de PC. E neste momento eu iniciarei uma formação com vocês a respeito de língua portuguesa no 9º ano do ensino fundamental. Para isso, eu vou compartilhar o material. Muito bem. Nessa formação corresponde à etapa 9º ano do ensino fundamental. O tema é a SA3, volume 1. E você consegue acessar esse material do caderno Aprender Sempre, Língua Portuguesa, através desse link que está na tela para vocês. É só clicar ali que ele vai jogar você nesse material. E quais são os objetivos da formação de hoje? Nós vamos revisitar aspectos teóricos que já foram desenvolvidos, já foram bem trabalhados na formação de etapa, feita por nossa colega Márcia Sanches. Qual era o tema central desse aprofundamento, dessa formação de etapa a que me refiro? O tema central era o letramento, né, com enfoque em análise linguística e semiótica. Aí um outro objetivo dessa formação também é relacionar o tema central do letramento com as atividades que estão na SA3 do material Aprender Sempre, tendo como base também a análise linguística e semiótica. E, por fim, sugerir a metodologia ativa com foco na organização da gestão de sala de aula para fomentar discussões e ações nas ATPCs das suas escolas, né? Então, é pensar a melhor estratégia de se trabalhar nas escolas em que vocês estão. Pois bem, a nossa agenda, então, tem 3 momentos. O primeiro momento é essa revisitação dos aspectos teóricos. Quais são esses aspectos teóricos? Letramento com foco na linguística e na semiótica. Já o segundo momento é relacionar o tema central do letramento com as atividades que estão no caderninho, né, que estão na SA3 do material Aprender Sempre. E claro que isso leva em consideração o que é análise linguística dentro de um contexto de sala de aula de 9º ano do ensino médio e também a análise semiótica nesse mesmo local. E, por fim, nós trataremos, nesse terceiro momento, da metodologia ativa, que é mais indicada para determinada aula que nós iremos trabalhar. Pois bem, vamos revisitar os aspectos teóricos que foram apresentados lá na formação de etapas sobre o tema central do letramento, com destaque para linguística, ou melhor, análise linguística e semiótica. Os fundamentos aqui que nós devemos levar em consideração é a perspectiva enunciativo-discursiva em língua portuguesa. Então, aqui nós temos um quadro explicativo, passar por ele, comentar e pensar sobre ele é muito importante para a nossa prática em sala de aula. No caso aqui, nós temos que levar em consideração, quando nós estaremos trabalhando com análise linguística e semiótica, a linguagem como prática social, seria o primeiro item, né? Qual é o valor da linguagem dentro da sociedade? Por que desenvolver habilidades relacionadas à linguagem é tão importante para o desenvolvimento social, para a interação social dos indivíduos que estão sendo formados? Outro, quais são os eixos? Os eixos aqui destacados são leitura, produção de textos, análise linguística, semiótica e oralidade também. Outro item, práticas de linguagem, sujeitos inseridos em contextos socio-historicamente situados em uma interação responsiva. Então, o que envolve
as práticas de linguagem, né? O que os sujeitos que nós estamos formando, eles já têm uma prática de linguagem imersa na sociedade. De que maneira nós podemos chegar até eles, trazer conteúdos, trazer habilidades, trazer competências para que eles executem essa tarefa, que eles sejam cada vez mais competentes naquilo que se refere à linguagem. Outro, articulação dos eixos. Promover a aprendizagem com foco na formação integral do indivíduo, na formação integral do aluno, né? Levando em consideração não a formação do aluno como um receptáculo de conteúdos linguísticos, morfossintáxicos, apenas do português, mas, assim, levar em consideração que a linguagem é social, que ele está imerso numa sociedade, e que ele traz anseios dessa sociedade, que ele traz ranços até mesmo dessa sociedade. Então, trabalhar com esta visão, sempre pensando na formação integral dele, não deixando de lado elementos que são importantes para que ele se desenvolva um pouco melhor. Domínios dos usos da língua. Contextos interativos na defesa de posicionamentos e para conhecer os usos da língua de forma consciente e reflexiva. O que seria isso? Pensar sobre o ato da fala, pensar sobre o ato da escrita, raciocinar sobre esses elementos, fazer isso em conjunto com os alunos, né? O professor e o aluno trocando ideias a respeito da melhor maneira de se expressar, da melhor maneira de dar sentido, né? Aí já pega o viés da semiótica, dar sentido às palavras, mas também mostrar quais são os recursos que garantem esses sentidos através de uma análise linguística bem objetiva também. Priorização das escolas. As práticas sociais de leitura, de oralidade, de produção textual e de análise linguística e semiótica. Então, o que é prioridade? É ver a língua como um elemento vivo a ser trabalhado dentro da escola, ser trabalhado em profundidade, trazer elementos que acrescentem algo a esta prática já feita pelos alunos, de modo que ele se sinta cada vez mais seguro ao usar a linguagem para se expressar, para mudar a sua vida, para tentar mudar a vida da sua comunidade, em determinados momentos em que elas serão exigidas. E esses momentos são muitos, tanto em família, quanto na sociedade, quanto no ambiente acadêmico que ele vai enfrentar logo à frente, quanto na escola em que ele está, no momento em que ele está, e assim por diante. Então, esses são os postulados da nossa formação de hoje. A língua, os eixos, a prática de linguagem, a articulação dos eixos entre si, né? O que leva à formação integral, de que maneira podemos trabalhar essa formação integral com mais propriedade e com mais objetividade com nossos alunos, e domínios da língua, priorização daquilo que é mais importante dentro da escola. Então, esses são os nossos parâmetros teóricos da formação de hoje. A prática de linguagem sob a ótica da análise linguística e semiótica, também conhecido como ALS. Alguns pontos importantes relativos à ALS. O que leva, o que nos faz pensar quando nós temos esse viés linguístico e semiótico das nossas análises? Envolve conhecimentos cognitivos de aprendizagem e do mundo e de mundo nas práticas de linguagem. Então, envolve o conhecer, o ato de conhecer, o ato de estar aprendendo cada vez melhor e também as práticas de linguagem daquele indivíduo que chega até você, está na sua sala de aula, e você também como um praticante da língua. Então, é um encontro de habilidades, algumas a serem desenvolvidas, outras a serem copiadas, outras a serem refletir sobre elas para que sejam modificadas. Outro ponto importante, fazer esse tipo de análise linguística e semiótica permite observar e analisar a progressão temática, a forma composicional, o estilo dos gêneros textuais e a construção de sentidos. O que isso quer dizer? Que pensar sobre a linguística, pensar sobre a semiótica em sala de aula, no 9º ano, faz com que você leve em consideração
esses elementos que foram colocados. Por que determinado texto tem essa forma? Qual é o objetivo dessa forma? Por que determinado estilo de gênero textual se cristalizou daquele jeito, é daquele jeito? Ou por que novos estilos de gêneros textuais estão chegando cada vez mais nesta era de informática e de tecnologia? E quais são os sentidos que as construções linguísticas adquirem nesses novos contextos e nos contextos mais antigos? Estuda também a variação, a análise linguística se ocupa do estudo dos diferentes gêneros verbais, sejam eles os escritos, os digitais, os multimodais e também os mais recentes multissemióticos, né? Então, analisar esta prática de linguagem envolve esses pontos que nós comentamos aqui. Pois bem, análise linguística e semiótica e os conhecimentos linguísticos. As práticas de linguagem, leitura, escuta, produção escrita, multissemiótica ou digital, oralidade, análise linguística e semiótica apoiam-se nos conhecimentos linguísticos. Quais são esses conhecimentos linguísticos que servem de apoio para esse tema? O fono ortográfico, o som das palavras e a relação desse som das palavras com a construção das frases, das orações, dos textos e os sentidos que elas podem produzir mais à frente. A morfossintaxe, a sintaxe, a semântica, o sentido, o estudo dos sentidos, né, propriamente ditos. Voltando aqui à sintaxe e à morfossintaxe, a relação entre as palavras, as partes de um texto e assim por diante, na construção, pensar na melhor maneira de se construir frases, se construir textos. É importante a gente ter isso em mente quando nós estamos numa aula desse modelo no 9º ano do ensino médio. E aí temos que levar também em consideração a variação linguísticas e os elementos notacionais. Então, esses são os conhecimentos linguísticos sobre os quais nós trataremos nesse momento, né? E o que suscita uma aula focada em análise linguística e semiótica. Esses elementos que nós colocamos aí, leva a gente observar quais são os conhecimentos linguísticos já dominados pelos alunos nesse contexto, nessa situação, e quais são aqueles que ainda precisam ser mais desenvolvidos. Sempre vão surgir elementos que devem ser mais desenvolvidos. Segundo momento da nossa formação, no qual entramos agora, é aquele relacionado ao tema central do letramento com as atividades da SA3, do material Aprender Sempre, tendo como base a análise linguística e semiótica, como já foi dito. Então, nós entramos aqui, propriamente dito, a análise da aula. A aula em foco aqui é a aula 3, que tem como tema, como título, Características das Fake News. Está na SA3 do 9º ano. Então, a seleção desta aula se justifica por atender às orientações da habilidade essencial relativas a analisar e desenvolver estratégias para o reconhecimento de notícias falsas nas redes sociais. E para a análise desta aula, nós iremos, primeiramente, rever as habilidades essenciais e analisar o objetivo da aula, características das fake news. Num segundo momento, apresentar o conjunto de aulas, proposições da SA3 para o 9º ano do ensino médio, do ensino fundamental, perdão. E terceiro, analisar a aula 3, características das fake news, com foco na análise linguística e semiótica. Então, esses são os passos que nós seguiremos, ou que o aluno também vai seguir quando você entrar nesta aula com ele. Quais são as habilidades essenciais em foco aqui? A habilidade primeira seria analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais. A outra, desenvolver estratégias para reconhecimento de notícias falsas nas redes sociais, considerando, por exemplo, fonte, data, local, publicação, autoria, URL, comparação de diferentes fontes e consulta de sites de curadoria que atestam a fidedignidade
de fatos relatados. Então, essas são as habilidades essenciais e elas nos fazem pensar até mesmo na nossa situação como consumidores de produtos vindos da mídia, vindos da internet, vindos das redes sociais, principalmente, né? Quantas vezes nós nos colocamos diante de uma fake news e falamos, será que isso é verdade? Será que tem fundamento? De onde é a fonte? Quantas vezes nós não entramos em sites de notícias mais confiáveis para ver se aquilo que a gente viu lá na rede social tem base científica, tem fonte confiável? Agora, isso, gente, o aluno também recebe esses estímulos, essas fake news, e trazer para ele exercícios, trazer para eles atividades que aguçem os sentidos dele, para saber se aquelas notícias aqui, as quais eles estão sendo imersos são verdades ou mentiras, é muito importante. Então, justifica-se muito bem uma aula pautada em características, em distinção de fake news nas redes sociais, mas não só nas redes sociais, no cotidiano em geral. O objetivo da aula, portanto, é identificar e reconhecer tipos de notícias falsas. Muito bem. Proposições. Aula 3, características da fake news. Nono ano, né? Quais são as proposições e quais são as aulas? Nós nos focamos na aula 3, que trabalha sobre as características das fake news. Mas antes disso, é muito importante o professor saber que ele já trabalhou na aula 1, fake news, o que era, na aula 2, consequência das fake news, e depois no sequencial, depois da aula 3, em que ele vai tratar as fake news, serão trabalhadas a circulação da fake news, nessa aula 4, na aula 5, buscando fake news, na aula 6, conscientizando os alunos para não divulgar fake news, aula 7 e 8, já olhando as fake news através de podcasts que estão disponíveis aí para serem acessados pelos alunos e que eles acessam, é um tipo de texto oral que eles estão consumindo sempre. Então, essa é a sequência das aulas na qual está inserida a aula 3. Então, ela faz parte de um conjunto maior de aulas que abordam a questão da fake news. Analisando a aula 3, quais são as características das fake news? Então, aí surge como proposta para fazer com que os alunos reflitam a respeito. Você tem lá uma situação, a notícia A, o coronavírus é fraco e não resiste ao calor. Temperaturas de 26 graus ou 27 já eliminam o vírus. Aí jogue isso para o aluno, coloque isso para o aluno, trabalhe o contexto em que nós vivemos, num pós-pandemia, em que essas notícias circularam para lá e para cá, e eles viram isso. Então, você tem essa notícia A. Então, notícia B. Temperaturas mais altas que 30 graus podem reduzir o tempo e permanência do coronavírus no ambiente, mas não são suficientes para eliminá-lo imediatamente. Então, aí tem a proposta lá para você discutir com os alunos. Para você, qual é a notícia verdadeira? Justifique oralmente sua resposta. Então, aí há uma provocação. Será que a notícia A é verdadeira ou é falsa? É mais fácil a gente descobrir que a notícia A é falsa? Ou é mais fácil descobrir que a notícia B é falsa? Então, jogar isso, provocar, tentar explorar. Aí isso é a tentativa de reflexão junto com os alunos sobre algo que eles viveram, sobre algo que eles foram bombardeados. Quantas fake news não existiram a respeito de coronavírus? Quantos exemplos os alunos podem trazer para a sala de aula de fake news a respeito desse momento de pandemia? Quantas coisas, né, que podem surgir ali. Podem surgir poucas coisas, mas mesmo que surjam poucos elementos, poucos exemplos, enriquecerá muito a aula. Então,
Já esse é o primeiro momento em que nós passamos no desenvolvimento dessa aula, e agora vamos para mais o segundo momento. Qual é o segundo momento proposto por essa aula, para a aula 3? Leia o texto, em seguida responda as questões. Então, esse texto fala do quê? Notícias falsas. Notícias falsas são feitas. Então, aqui tem um texto. Há diversos fatores para a criação de notícias falsas. Alguns deles são a descrença na imprensa e a utilização das fake news como um negócio para atingir objetivos de interesse próprio. Em estudos sobre os motivos pelos quais são feitas as fake news, chegou-se ao seguinte resultado. Os motivos podem ser um jornalismo mal feito, paródias, provocações ou intenção de pregar peças, paixão, partidarismo, lucro, influência política e propaganda. Então, os elementos que levam à construção de uma notícia falsa já são muito explorados já nesse primeiro parágrafo do texto. E aí, o professor vai desenvolvendo a leitura do texto, a discussão do texto, a análise do texto, né, a análise linguística dele. Aí, no segundo parágrafo, fala do lucro que pode produzir uma notícia falsa, uma fake news, mas é importante que seja feita uma leitura compartilhada, em que todos participem, que todos estejam visualizando isso. Claro que todos já vão ter o caderno do Aprender Sempre em mãos, mas é importante que o professor de português veja o texto como algo a se mergulhar nele, porque ele é muito cheio de significado em si, mas na interpretação que se faz dos fatos e dos elementos presentes nele, surgem muitas outras ideias que são importantes para o desenvolvimento de debates seguintes, de produção de texto e de compartilhamento mesmo de informações. Pois bem, então, só acrescentando um pouquinho mais um exemplo próprio, né? Ainda nessa semana, não só eu, mas o meu círculo de pessoas acabou recebendo aqui, por grupos de WhatsApp, uma previsão do tempo com geada, com temperaturas baixíssimas, e confesso, a hora que recebi, fui imediatamente consultar para ver se era verdade. E, na verdade, era uma mentira, né? Era uma fake news. O cara pegou simplesmente uma previsão do tempo em áudio e colocou num grupo para causar um pouco de pânico, para causar um pouco de alvoroço. Muitas pessoas demoraram 2, 3 dias para descobrir que aquilo era uma fake news. Talvez por falta de tempo, e, aliás, essa questão da falta de tempo, talvez falta de interesse em ir atrás da fonte para ver se aquilo realmente é verdade. Mas, assim, uma coisa que é muito importante que se ressalte é que uma fake news, que ela não é detectada no início, ela viraliza por quê? Porque as pessoas ficam chocadas com ela, porque é sempre um elemento diferente, algo que provoca alguma mudança social, se realmente fosse verdadeiro, mas que é compartilhado, é mandado para frente. E é isso que aconteceu com essa previsão do tempo que eu citei aqui, e que também trata dessa aula de fake news, né? O que é a fake news e por que ela vai caminhando tão rápido e o porquê nós devemos trabalhar com os nossos alunos habilidades que façam com que eles percebam que uma notícia é falsa ou não. Aí o texto segue, aí nos últimos momentos do texto ele começa a falar sobre o respeito da vinculação desses conteúdos. Pode-se dizer que eles são disseminados principalmente pela internet, por meio de redes sociais, portais falsos de notícias, etc. e tal. Então, essa disseminação de notícias falsas, o que isso tem a ver com a história? É importante a gente fazer essa retomada, né? O que é a fofoca? E o que a fofoca tem de parentesco com as fake news? De que maneira a gente pode estar sempre trabalhando com isso, trazendo isso? Aí a gente parte para outro campo que também dá muita discussão sobre ética, sobre moral, relacionado a esses conteúdos de fake news. Então, no contexto em que vivem, em que as pessoas vivem no mundo da pós-verdade, claro que vai surgir a pergunta, né? O que é a pós-verdade? O que é esse mundo da pós-verdade? É importante estar discutindo isso também com os alunos, né? Um estudo desenvolvido pela pesquisadora Claire Wardley, de 2017, alerta para 7 tipos de notícias falsas. Aqui ela coloca sátira ou paródia, como 2, conteúdo enganoso,
Como 3, conteúdo impostor. 4, conteúdo fabricado. 5, conexão falsa. 6, contexto falso. 7, conteúdo manipulado. E aí, só voltando um pouquinho, segundo texto, o que motiva a criação de notícias falsas? Aponte-os. Quando você lançar essa pergunta aos alunos, você vai estar fazendo com que ele mergulhe no que foi lido pela sala, ou que o professor leu, mas ou que pode ter lido por um aluno, para resgatar, para interpretar, para achar essas informações explícitas dentro do texto e respondê-las. Na B, cite formas em que as notícias falsas são veiculadas. Agora é o momento de pensar sobre o veículo mais eficiente ou menos eficiente para as fake news. Então, aí surge uma chuva de ideias, os comentários são muito importantes, o conhecimento de mundo do aluno que ele traz também é muito importante, por 2 motivos. Primeiro, porque acrescenta para a sala de aula, mas segundo, porque um aluno que tem uma participação assertiva em sala de aula, ele está sempre mais seguro para as próximas interações, para as próximas informações também, tá? C, vocês conhecem sites ou páginas de redes sociais especializados em disseminar fake news? Que conteúdos geralmente são apresentados nesses espaços de circulação? Então, é importante estar fazendo essa provocação para ver se realmente tem mais elementos que podem vir à tona nessa discussão. Com certeza tem muitos sites que já são famosos por estar sempre divulgando e viralizando fake news, e os alunos, às vezes, podem saber de alguns e às vezes não, mas com certeza vão, assim que forem informados desse tipo de site, vão procurar também algo a respeito. Ainda na aula 3, nós temos lá continuidade ou continuação da atividade 2. Em agosto de 2020, 2 notícias circularam na internet sobre o mesmo tema. Uma pesquisa desenvolvida pela USP. A notícia A, em poucos dias, foi compartilhada por muitas pessoas nas redes sociais e dias depois a notícia B circulou na internet, alertando as pessoas que o conteúdo da notícia A era totalmente falso. Notícia A, reviravolta. USP comprova que pessoas em confinamento são mais vulneráveis à contaminação por Covid. E a notícia B, pesquisa feita na USP não prova que pessoas em confinamento são mais vulneráveis à Covid-19. Então, o que nós temos? Nós temos 2 notícias. As 2 estão circulando, ou melhor, estiveram circulando aí pelo mundo em que nós vivemos e pelo mundo em que estão os nossos alunos. Uma é falsa, a outra tenta alertar de que aquilo não é falso. Então, aí tem uma ideia aqui que é colocada pelo material, que é, em relação aos 2 tipos de notícias falsas que você estudou, quais foram as estratégias utilizadas para a construção da notícia A? Então, aí é importante a gente estar colocando aquilo que normalmente acontece muito com fake news, que é citar uma universidade famosa, citar um pesquisador famoso para criar uma notícia falsa. Por quê? Porque você dá a ideia do argumento de valor, né? A origem daquilo. A origem é a USP, a origem é Harvard, a origem é a universidade. Se você não acredita esta notícia para uma pessoa que tem, teoricamente, credibilidade na sociedade, ela não vai atingir o objetivo, que é ser enganosa, que é servir para que as pessoas acreditem. Então, essas 2 notícias, a notícia A e a notícia B, demonstram muito bem essa relação. Usaram a USP para que a notícia da fake news, que a fake news tivesse maior penetrabilidade no público-alvo. E foi isso que aconteceu, até que foi lançada a notícia B para desmentir essa primeira. Sintetizando 7 tipos de notícias falsas. E aqui, ainda na aula 3, sobre características das fake news. E a primeira delas é o seguinte: 1. Sátira ou paródia. Não tem intenção de causar mal, mas com potencial para enganar.
Quantas vezes, né, se nós fizermos um exame de consciência, um mergulho dentro de nós mesmos, quantas vezes já não aconteceu? Uma pegadinha, para rir apenas, né? Mas engana. 2, conteúdo enganoso. Uso de informação falsa para usá-la contra assuntos ou pessoas. Aqui que está a questão lá que eu até disse anteriormente, da fofoca, né? A fofoca, às vezes, ela é só para rir, mas grande parte delas é para causar algum dano a outra pessoa. 3, conteúdo impostor. Quando fontes, pessoas, instituições, entidades têm seus nomes usados para a divulgação de ideias que não são suas. É o que aconteceu no exercício que nós estávamos analisando agora há pouco. Conteúdo impostor, uma das estratégias de fake news. 5, conexão falsa. Quando manchetes, imagens ou legendas não suportam o conteúdo. Muito bem, a chamada é um chamar de atenção diferenciado e aquilo ali não desenvolve. Contexto falso. Quando o conteúdo é verdadeiro, ou melhor, conteúdo verdadeiro é compartilhado com informação falsa. Então, no caso aqui, foi um exemplo que eu dei anteriormente, de uma previsão do tempo catastrófica, e como foi criado. Na verdade, a pessoa pegou esta previsão do tempo, era um arquivo de áudio do ano anterior, provavelmente ele tinha lá no WhatsApp, ele simplesmente pegou, tirou ele do contexto em que ele estava, que era o ano passado, e colocou num outro contexto. 7. Conteúdo manipulado, quando a informação e imagens verdadeiras são manipuladas para enganar. Também muito comum na internet. Então, colocar esses tipos de notícias falsas já é trazer ao aluno informações diferenciadas. Ele sabe o que é fake news, provavelmente, talvez não tenha a habilidade necessária para distinguir, mas com certeza ele não pensou sobre fake news nesse viés que é mostrado aqui, nesse viés teórico aí, sobre o mundo da pós-verdade, no autor que está ali, no Claude Varda. Muito bem, seguindo em frente, seguindo aqui na nossa formação, de que maneira nós podemos sistematizar os estudos relativos à análise linguística e semiótica no 9º ano da SA3? De 3 formas, basicamente. A primeira é levar em consideração que mobiliza nos estudantes conhecimentos relativos à linguagem oral e escrita para a construção de textos coesos e coerentes. Então, quando nós pensamos a forma linguística, quando nós pensamos nas frases, nas palavras, nas colocações, palavra após palavra, nós estamos sempre pensando num texto bem construído. E esse texto bem construído também tem a questão do sentido bem afinado, bem direcionado, com objetivos claros, com uma construção lógica. Então, essa é uma mobilização que vai acontecer nos estudantes quando nós estamos trabalhando em atividades como essa, a SA3. Promove também a leitura e a produção textual, orais, escritos, multissemióticos e digitais. Então, isso desenvolve no aluno a capacidade leitora e a capacidade de produzir bons textos também. Permite também conhecer as formas de composição ou de composições textuais, a situação comunicativa e os efeitos de sentido dessas composições. Pois bem, então, tudo isso engloba esse trabalho que está sendo feito na situação de aprendizagem SA3. Agora chegamos no terceiro momento da nossa formação, em que nós vamos sugerir propostas de metodologia ativa, no caso aqui, para que o professor tenha mais opções para gerir a sua sala de aula, de acordo com o tema que ele vai tratar e também de acordo com o perfil dessa sala de aula. No caso aqui, a metodologia sugerida é a rotação por estações. E quais são as principais características desta metodologia? Nela, os estudantes, claro, estão organizados em grupos ou até mesmo individualmente em estações.
Então, você pode ter 3 ou 4 agrupamentos dentro da sala de aula, e aí também nós podemos levar em consideração que as atividades envolvem leitura e produção textual por meio de estímulos variados e de diferentes níveis de dificuldade. Então, é muito interessante que nós usemos essa metodologia da rotação por estações, porque dentro das estações nós podemos fazer agrupamentos produtivos, né? Por exemplo, cada estação eu coloco alguém que tem uma habilidade um pouco mais desenvolvida, junto com outro que tem mais dificuldade, e esse trabalho em conjunto vai desenvolver habilidades nos níveis diferentes de alunos que nós temos dentro da sala de aula, que isso é algo visível sempre. E, por fim, a personalização do ensino requer a mediação do professor e o uso de recursos pedagógicos, didáticos e tecnológicos variados. Não adianta termos aulas muito bem preparadas no PowerPoint, em outras, através de vídeos, através de vários recursos que estão disponíveis. Mas a gente tem que levar em consideração que quando você traz uma metodologia diferente, metodologia ativa diferente, você modifica o olhar do aluno. Ele percebe que ele está trabalhando diferente, e esse perceber, esse ato de trabalhar diferente é um desafio para ele, mas é um desafio também para aquela situação anterior, em que ele só via a sala de aula através de um viés. E ele consegue ter mais interação, ele consegue ter mais participação, ele participa mais, ele ouve mais, não só o professor, isso faz com que a aula não seja tão monótona, talvez, que a aula seja mais dinâmica, porque ele vai ouvir os pares, ele vai ouvir as pessoas dentro do próprio grupo, ele vai falar com as pessoas dentro da própria estação dele ali, e vai se comunicar com as diferentes estações colocadas pelo professor, direcionadas pelo professor, e também com o professor em si, que vai estar ali organizando essa sala de aula como um mediador. Então, a metodologia proposta aqui, hoje, é a rotação por estações. Como organizar as estações nesse caso? A organização pode passar por esses princípios. As estações podem ser 3 ou 4, com atividades diferenciadas. Pode acontecer fora da sala de aula, laboratório de informática, pátio, jardim, quadra esportiva. Particularmente, gosto muito de deslocar o aluno para outros ambientes, quando isso é possível, mas quando não é possível, também é muito importante que ele tente essas atividades dentro da própria sala de aula. Estabelecer papéis de cada estudante no grupo. Não é todo mundo que faz a mesma coisa, cada um, dentro do seu próprio grupo, desempenha um papel. E isso vai sendo discutido até mesmo pelos alunos, quem faz o quê? Aí já inicia um debate, aí já inicia uma interação que é muito rica. As atividades mediadas pelo professor devem incentivar o trabalho colaborativo entre os grupos, né? Então, uma metodologia dessa traz para dentro da sala de aula o cooperativismo, a necessidade de interagir, a necessidade de respeitar os limites dos outros, dos níveis dos outros, e perceber que, quando todos trabalham juntos, todos são capazes de produzir algo com mais qualidade, com mais profundidade, com mais potência. É possível haver atividades individualizadas, utilizando-se pesquisas online ou presencial. Então, está lá o grupo, desenvolvendo as atividades que são propostas. Ele precisa fazer uma atividade. Quem vai pesquisar sobre fake news na antiguidade ou fake news no século XIX? Uma pessoa vai mergulhar e vai trazer essas informações para os demais, e depois essas informações serão compartilhadas com a sala como um todo. Aqui segue um modelo de plano de aula. Esse modelo não pode ser rígido demais a ponto de você, vou entregar esse modelo, vai ser este modelo exatamente como foi descrito e entreguei para o coordenador pedagógico e vou executar. Todo plano precisa sofrer lapidações de acordo com a aula, com o tema, com o público-alvo. Essas modificações fazem com que ele adquira mais qualidade, que ele se desenvolva melhor. Então, aqui tem o passo a passo para vocês, metodologia, objetivos, tema, personalização, recursos a serem usados, espaço,
onde vai ser feito, a estação 1, a estação 2, a estação 3, o tempo de trabalho, né, é importantíssimo quando a gente está planejando uma aula, que a gente leve em consideração o tempo a ser usado, porque ele é um elemento que a gente precisa ser gestor do tempo também, para que a aula não acabe no meio do intervalo, sei lá, que ela fique desconexa. É preciso ter um começo, meio e fim de uma aula. Aí o mais importante é a observação. Será que a estratégia, será que a metodologia foi interessante? Será que ela foi boa para todos? Todos participaram? Qual foi a qualidade dessa participação? O que eu preciso mudar para intensificar mais esse elemento, mais essa recepção por parte dos alunos, mais a motivação? O que eu posso trazer de mais? E o que eu devo tirar dessa aula planejada? Então, esse apontamento depois da execução desse projeto é importantíssimo para as próximas aulas também. Desdobramentos para a TPC. Primeira etapa, reunir-se com os pares para discutir as sugestões apresentadas nessa formação. Então, nós discutimos sobre análise linguística, sobre semiótica, dentro de sala de aula, tendo como foco da aula em si, da aula discutida, da aula analisada, fake news. Refletir de que maneira os conceitos relativos ao letramento e análise linguística e semiótica podem contribuir para o planejamento das aulas e da SA3 como um todo. Segunda etapa, selecionar as aulas da SA3 que atendam habilidades necessárias que devem ser retomadas com os seus estudantes. Analisar a possibilidade do uso da metodologia rotação por estações, que nós acabamos de comentar, para esses anos finais, ou em outras salas de aula que você possa estar trabalhando. Terceira etapa, elaborar o planejamento na TPC, observando as sugestões acerca do trabalho com habilidades essenciais. Aqui, no caso, a habilidade era relacionada à distinção e estudo das fake news, e ver as repercussões disso dentro da sociedade e para nós mesmos. Muito bem. Então, aqui nessa terceira etapa também é importante que vai haver esse fortalecimento da transversalidade da leitura e da escrita, sempre promovendo a interação e a integração entre os estudantes, professores e vice-versa. Então, quando nós estamos dentro de uma comunidade escolar, nós devemos levar em consideração que tudo que é discutido, tudo que é produzido, tudo que é questionado, refere-se àquela pessoa que trouxe aquele elemento polêmico à tona, mas também a todos que estão ao seu redor e que todos podem contribuir para o aprofundamento, para a reflexão e para a discussão daquele tema em si. Sistematização desse encontro de formação. O que nós vimos aqui hoje? Revisitamos os aspectos teóricos da formação de etapa, relacionamos o tema central do letramento com as atividades da SA3, do material do Aprender Sempre, e aí, por fim, nós sugerimos uma metodologia ativa, que é a rotação por estações, e também colocamos essa ideia para que ela seja discutida com mais profundidade e com mais senso do elemento prático nas ATPCs. Pois bem, vamos finalizando. Aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas para essa formação. Tudo bem? E vou interromper o meu compartilhamento para me despedir de vocês. Agradeço a presença de todos. Espero que essas discussões a respeito de letramento, de análise linguística, de semiótica, que nós tratamos hoje aqui, tendo à luz, né, estando à luz do problema das fake news, que ela seja muito rica dentro da sala de aula, porque assim, é um assunto, é um tema polêmico, é um tema presente e serve de debate, serve para debates, serve para análise e serve para discussões acaloradas aí dentro. Então, o mais importante de tudo é que o aluno se posicione através da linguagem, que ele se afirme, adquira mais segurança ao se expressar, tanto por escrito quanto oralmente. Nesse caso das fake news, isso certamente irá acontecer. Então, nós pensamos juntos a respeito disso e que essas reflexões de hoje sejam utilizadas
no momento em que vocês forem para a sala de aula para executar essa aula. Trabalhar esse momento com os alunos também. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima oportunidade. Até mais.